Graça e a paz do Senhor Jesus, né? Quero agradecer a Deus por este momento maravilhoso de estarmos aqui compartilhando a respeito da sua palavra, né? Que Deus venha nos fortalecer, né? Com essa palavra que é viva e eficaz. Que está escrito no livro de Lucas, capítulo 15 e versículo 25 a seguir. E seu filho mais velho estava no campo, porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e refogarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha sido perdido e achou-se. Essa palavra, ela é uma palavra muito forte. É uma parábola, mas que a gente vê que, infelizmente, acontece. Acontece na vida cristã, dentro da igreja, acontece em casa, aonde de vez de o irmão se alegrar porque o seu outro irmão foi resgatado, foi restaurado. Não. Se aborrece com o que Deus está fazendo na vida de seu irmão. Porque este irmão aqui, ele se aborreceu. Ele olhou mais para o que ele não tinha recebido de seu pai do que para seu irmão que tinha voltado para casa. Seu irmão que saiu do perigo. Seu irmão que saiu da vida promíscua para poder voltar para a casa do pai. Na parábola não diz se o irmão ou se o pai, né? No caso, que o irmão sabia da situação que seu irmão mais novo estava passando. Não diz. Mas como esse pai aqui representa Deus, Deus sabia. Pelo que aquele filho estava passando. Então, foi do interesse de Deus resgatar aquele filho. Está esperando o filho retornar. Mas, enquanto o irmão mais velho estava preocupado com o que não tinha recebido da parte do pai. Era essa a preocupação dele, o que ele não tinha recebido. E que ele merecia receber, mas porém ele não recebeu. O irmão mais velho estava preocupado com isso. Então vemos aí o que? O egoísmo da parte daquele irmão.
e aborrecido. O aborrecimento dele foi tão grande que ele não teve nem tempo para poder se alegrar com a chegada de seu irmão. Mas o mais importante, sabe o que é? Não é o irmão, não é as pessoas que está triste, está aborrecido pelo que Deus está fazendo na tua vida, ou pelo que o Senhor está fazendo na vida de alguém. O mais importante é o sentimento de Deus. O mais importante é a vontade de Deus. Então, o que a pessoa tem que fazer é realmente ignorar. Porque se a pessoa ficar parando para ver o que os outros estão pensando, o que os outros estão achando, vai se frustrar, vai ficar jogada no chão. Mas se parar para olhar para ver o que Deus está manifestando, o que Deus está entregando, é bem melhor. Esse é o certo. Esse é o certo. Esse é o momento, esta é a hora de você dar a volta por cima. Aleluia. Sair da comunidade. Sair do pensamento, o que vão achar de você, o que vão pensar de você. Sair dessa situação de ficar se condenando e viver o melhor de Deus na sua vida. Se levante. Não fique parado. Errou, errou. Se arrependeu, se humilha diante do Senhor. Desce na presença do Senhor. E Ele vai sarar a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra. Você já está começando a ser sarado. Você já entrou no processo do Senhor já. Deixa Deus continuar uma boa obra. Deixa Deus continuar agindo na sua vida. Não pare agora. E nem peça para o Senhor parar com o processo. Deixa Deus ir com o processo até o final. Porque aquele irmão mais novo, ele se arrependeu por causa da situação que ele estava passando. O seu motivo foi diferente porque você entendeu que você estava sendo injusto para com Deus. Então você voltou. Está na caminhada, está no processo. Não desista. E para você que entende que errou e quer voltar ao processo do Senhor, quer voltar a caminhar com o Senhor, volte logo em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba força, receba poder e autoridade agora em nome de Jesus para retornar, para voltar aos caminhos do Senhor. Essa mensagem, ela é uma revelação. O Senhor trabalhou em cima de uma situação para trazer, aleluia, glória a Deus, o que nos dias futuros haveria de acontecer. Essa mensagem aqui, essa parábola, é como se o Senhor estivesse dizendo, olha, você vai retornar. Mas vai ter pessoas que vai estar na casa de Deus, com muito tempo na casa de Deus. E vai se irritar com o que Deus vai fazer na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Para que quando você chegar, está congregando, não se incomodar com o irrelevante. Não se incomodar com aqueles que vão dizer por que está acontecendo isso na vida dele, por que está acontecendo isso na vida dela. Não se deixe se levar por isso.
Não deixe essas situações te impedirem. Quantos param no meio do caminho por causa de pessoas que não era para se levantar contra, está se levantando. E por quê? Por causa de uma irritabilidade. Ao que ele se indignou, né? O versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Cadê o irmão aqui? Cadê o irmão? O irmão não está, mas o amigo está. E existem muitas pessoas que se acham certinho, porque param para ver os mandamentos que estão praticando, né? Porque ele diz: eu te sirvo. E você vê que no versículo 25, ele está dizendo: porque este meu filho estava morto e reviveu. Não, aí é o 24. O versículo 25 é: e o seu filho mais velho estava no campo. Ele estava no campo. Ele estava trabalhando. Ele estava servindo ao Pai. E como esse Pai aqui é Deus, né? E os filhos são aqueles que procuram seguir ao Senhor. Então, ele estava trabalhando para Deus. Que você entenda e que você perceba que o Senhor está falando com você. Que o Senhor está te dando essa mensagem para poder você levar para outra. É isso. Tem pessoas que Deus vai falar. É para você mesmo. Mas já tem pessoas que vai receber essa mensagem para poder levar para outros. E de dizer para essa pessoa: não se espante. Aleluia. Não se espante, porque pessoas vão se irritar pela festa que Deus vai fazer pela sua volta. Aleluia. Que riqueza essa palavra. Essa palavra é rica demais. Oh, meu Deus do céu, como eu queria meditar, comer esta palavra, me fortificar na graça do Senhor, nesta palavra, há anos atrás. Porque muitas coisas horríveis aconteceram na minha vida porque eu não parei para meditar nesta palavra. Porque pessoas já se levantaram contra mim e a tal ponto que contribuiu para poder me afastar do caminho do Senhor. Perseguição, marcação, por falar algo certo, por falar o que estava dentro da palavra. Então as pessoas se indignam, se irritam conosco por muitas coisas. Há aqueles que não querem receber correção. Então, o poder que tem na mão vai utilizar contra a sua vida, né? E aqui o irmão mais novo, ele viu a situação que ele estava passando, a escassez, e ele fala que vai dizer para o pai que ele não é mais digno
de ser chamado filho dele. E que ele quer ser só um dos trabalhadores de seu pai. Ele veio com a intenção de se humilhar diante de Deus, que é o seu pai. Que Jesus aqui está falando sobre o relacionamento com Deus, sobre o relacionamento entre os irmãos, a falta de unidade, a falta de misericórdia, a falta de compaixão que às vezes um irmão falta para com o outro. É isso mesmo. Essa mensagem aqui, que riqueza, né? Que profundidade essa mensagem. Maravilha, maravilha, maravilha essa mensagem. Nos mostra o que pode acontecer conosco. Eu me lembro de uma vez que eu buscava muito pelos dons de maravilha. E aí eu vi Deus usando um irmão, dando a ele visão, né? E aí eu perguntei a ele, vai para onde? Eu vou ali em cima, porque o Senhor me falou que tem uma pessoa ali endemoniada para poder eu ir e expulsar. E eu chegava na igreja 5:50. E aí eu ficava em oração nos dias de culto de doutrina e de culto público até as 8 horas. Então, 2 dias na semana eu tinha em volta o que? 2 horas de oração. 2 horas e alguns minutos, todos os dias. E aí eu observava que esse adolescente, né, que na época eu era adolescente, ele não tinha essa vida de oração, dedicação ao ensaio, né? E também saída para o evangelismo. Então eu não achei justo, né? O Senhor está fazendo isso na vida dele, sendo que, ao meu entender, ele buscava muito pouco. Estou falando sobre a minha vida para que venha ver a realidade, né, dessa palavra. A gente esteja meditando sobre a realidade desta palavra, né? Aconteceu na minha fase de adolescente. Eu sei que nos dias de hoje eu tenho visto que acontece em muitas outras vidas, nas vidas de outras pessoas acontece algo semelhante a isso, e que já está na palavra. O Senhor já está mostrando o que pode acontecer e contra o que a gente tem que lutar. E a gente vai buscar a força de Deus aqui em oração. Então, eu ali questionei, mas não questionei por o Senhor ter revelado a ele e ter levado ele e expulsar demônio. Eu digo, eu oro, jejum, trabalho para o Senhor, peço ao Senhor o dom, né, de curar os enfermos, e o Senhor não me dá. E a ele o Senhor dá este dom, sem ele fazer nada. Eu não sabia da vida particular do irmão. Talvez o irmão não estivesse na igreja, no mesmo horário que eu estava, né? Não ia para
a evangelização da mesma forma que eu ia. Mas lá no secreto dele, no quarto dele, ele e Deus, só Deus ele sabia. E mesmo que também, isso, às vezes a pessoa não recebe por mérito, às vezes a pessoa recebe porque Deus quer manifestar o poder dele. Não vou me aprofundar nesse detalhe, mas se a gente examinando a palavra do Senhor, a gente vai ver. Só quero só dizer sobre um assunto que Jesus disse, que naquele grande dia muitos dirão em teu nome, curei os enfermos, expulsei demônio. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Tem gente que diz que vai fazer pelo poder de Satanás. Mas a pessoa vai estar fazendo pelo poder do nome de Jesus. É no nome de Jesus. Tem pelo poder de Satanás? Tem, mas tem muitos que vai ser no nome de Jesus, pela fé que tem no Senhor. Quer dizer, tem fé para curar as pessoas, expulsar demônio, mas não tem fé para salvar a si mesmo. Infelizmente. Aí, pois bem, aí reclamando com o Senhor, sabe o que o Senhor me disse? Você é ingrato. E ali eu me espantei com aquela situação, porque o Senhor estava me chamando de ingrato. E comecei a perguntar ao Senhor, e o Senhor falou comigo. Eu te dei o ministério da palavra. E você fica olhando para o que eu dei a ele. E não para me louvar pelo que eu te dei. E ali chorei, me arrependi, pedi perdão a Deus. E na caminhada com o Senhor, vim entender várias razões por que o Senhor não deu. E uma delas é por cuidar de mim, por me amar. Porque às vezes tem poder e autoridade que o Senhor nos dá, que a gente se perde. Saul não era nada. Deus transformou ele em rei. Ele resolveu o quê? Ser sacerdote. O Senhor transformou ele em rei. Ele resolveu o quê? Se levantar contra Deus. Ah, então o errado foi Deus que deu poder? Não. Errado foi ele que não procurou se humilhar debaixo da mão onipotente do Senhor. Errado foi ele que não se humilhou diante do Senhor. Então é isso. É isso que acontece. Às vezes as pessoas ficam indignadas, às vezes as pessoas reclamam. E há aqueles que querem impedir. Me perdoe, né? Estou com sono, mas não vou deixar de gravar esse vídeo. Né? Essa mensagem, ela vem ardendo no meu coração, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão paradas. Muitas pessoas estão paradas, não estão trabalhando no reino, por causa das outras pessoas, do que vão falar, do que vão achar. Por causa das pessoas que se levantam, e são muitas pessoas que se levantam, não tem outra explicação a não ser dizer que essas pessoas são usadas por Satanás. É o diabo usando, e pessoas que dão lugar. Eu fico observando, né, nessa mensagem as qualidades que esse filho ele fala a respeito de si mesmo, e pelo que está escrito, não é mentira. Ele está servindo, ele não transgrediu a lei de seu pai, ele não pediu a seu pai herança.
né? Porque um filho que chega e pede ao seu pai, dá a minha herança, ele está matando o seu pai ainda em vida. Porque só se recebe herança daquele que morreu. Ah, ele herdou por quê? Porque o pai partiu, porque o pai não está mais aqui no meio dos seres viventes. Então seu pai, ele partiu. E agora o filho recebe a herança. Mas não, esse filho mais velho, ele não fez isso. Ele não teve, né, o olho grosso. Ele não teve a individualidade, querer seguir a sua vida sozinho, não. Ele continuou ali com o pai. Mas mesmo ele não tendo esse defeito, ele teve a falta de amor para com seu irmão. E você vê aqui no versículo que o pai, ele insiste. Né? Essa palavra aqui, instava com ele. Essa palavra instava, quer dizer, insistia com ele. Oh, como Deus é bom. Aleluia. Deus é maravilhoso demais. Muito maravilhoso demais. Como Deus é diferente, como Ele é diferenciado. O filho estava ali trabalhando, honrou, não pediu a herança a seu pai, não procurou se afastar de seu pai, estava ali com o pai o tempo todo, mas agora o pai está em um momento de festa, de alegria, e aquele filho está se opondo ao seu pai. Se fosse um pai qualquer, se essa parábola não estivesse falando de Deus, a atitude daquele pai ia ser diferente. Mas ora, um pai que estava preocupado com seu filho, que o matou vivo, que o desprezou, que achou, que entendeu que vivendo longe do pai ia ser bem melhor. Ele estava preocupado com aquele, quanto mais com aquele que estava ali dentro da sua casa, servindo a ele, e que agora estava transgredindo um dos seus mandamentos. Até então ali ele não tinha transgredido, mas a partir desse momento que ele se irrita e não compartilha da alegria do pai, ele já está pecando. Infelizmente, aqueles que se levantam contra a obra do Senhor estão pecando contra o Senhor. Você lembra do exemplo que eu dei a respeito de mim? Eu estava achando que eu estava certo. Enquanto, na verdade, a gente não recebe os dons espirituais porque a gente ora, porque a gente jejua, porque a gente anda na presença. A gente recebe porque Deus é bom. A gente recebe porque Deus, ele é graça. A gente recebe porque Deus é amor. Oração, jejum, andar na palavra. A gente faz isso porque entende que a Ele toda a honra,
toda a glória e todo o louvor. A gente entende que ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A gente entende isso, então a gente faz isso porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas não para que a gente venha merecer alguma coisa. Mas aquele filho ali se perdeu. Se perdeu trabalhando no campo, se perdeu trabalhando na seara, começou a se achar que merecia alguma coisa. E quando ele calabachore comanaia sévia, quando o homem de que manaia sévia entende que tem que receber, que tem que ter alguma coisa e que Deus é obrigado a dar a ele, porque ele está servindo, ele quebra a cara, ele para no meio do caminho. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Aqui está falando sobre Deus. Essa mensagem aqui é sobre Deus e sobre os homens. Aleluia. Há filho que está morto. E há filho que está vivo, perto de morrer. E como eu disse, a mensagem diz: o Senhor estava. Oh, alabando correne rabassévia, rabacaia churicomanai. Aleluia, eu estava aqui desde o início me segurando. Espírito Santo, se solte. Por que não vai falar em línguas? Aleluia. Porque quando falamos em línguas, liberamos também fogo. Criamos, porque Deus permite isso, muralhas de fogo, que nos fortalece e queima os espíritos ruins, os espíritos imundos que se levantam contra a pronunciação da palavra do Senhor. Eita maravilha! Olha o que o Pai fala no versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, jogando na cara do pai. Aqui ele está dizendo o quê? O senhor está errado. Todo certinho, né? O filho todo certinho. Meu Deus, bate tristeza um negócio desse. Bate. Porque no dia que se chama hoje está acontecendo isso. E no dia que você vai escutar esse vídeo, vai estar acontecendo de novo. Pessoas que estão tendo uma caminhada com Deus, uma caminhada maravilhosa, meu Deus, como as portas da palavra aqui estão se abrindo de uma forma maravilhosa. Eu já preguei sobre essa mensagem e falei sobre outros assuntos até para poder chegar aqui. Mas hoje, só meditando aqui, o Espírito de Deus está dando essa mensagem. E que em nome de Jesus essa mensagem chegue para muitas vidas, para todas aquelas vidas que precisam, que necessitam ouvir essa mensagem. Porque essa mensagem fala muito de vida de pessoas que está tendo uma caminhada correta com Deus, está andando na presença do Senhor. Ei, Maia Charama, Ori Cantaranaya Surya, e se perde. Como não se entristecer com um negócio desse? Né? Ah, meu Pai. E se perde.
Quantas pessoas conheço que está parada, pessoas que têm talento, pessoas que têm dom, mas de vez de olhar para Jesus, está olhando para a calúnia, está olhando para a perseguição, está olhando para pessoas que o criticam, que falam mal dele, que falam mal dela, está olhando para isso e está parado. Até um certo momento serviu ao Senhor e agora resolveu parar. E agora não está mais servindo aquele que o alistou para a boa obra. Não está mais. Está parado. É que nesse filho. E agora, aquele que admirava a Deus está dizendo: o Senhor está dando da sua propriedade para aquele que foi se prostituir. Para aquele que desprezou tudo que o Senhor deu. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Está vendo? O que foi que o pai disse? Você sempre está comigo. É tudo teu. Da vez eu estava pregando e o título que eu dei a essa mensagem foi: tendo direito e não usufruindo. Daquilo que tem direito. No caso dele. Reclamando, questionando o pai. Como muitos questionando a Deus, reclamando de Deus. Como eu conheço um mesmo que era uma benção, hoje em dia o cara critica a Deus. Porque tem direito, mas não usufrui. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, se a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, a gente vai receber aquilo que a gente mais precisa. E não o que a gente acha que precisa, mas o que realmente a gente precisa. Porque o Pai está com disponibilidade de dar. Aí no 30 diz assim: mas era justo alegarmos-nos e refogarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Olha o que o pai está dizendo. Ele estava morto. Teu irmão estava morto, mas não largou de ser irmão. Era um irmão morto. Ele estava morto, mas não largou de ser filho. Mas, porém, era um filho morto. E é necessário que na labassura e como na Iacéia seja um filho vivo, não um filho morto, porque filho morto não produz. E este aqui, o mais velho, estava também morrendo. Estava morrendo. E muitos filhos velhos que estão morrendo voltem à vida, em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai eterno e maravilhoso, te agradeço por este momento, por esta hora, e que essa mensagem, Pai, chegue em muitas vidas sejam transformadas, mudadas, para a honra e glória do teu santo nome.